Olá, boa noite a todos. Mais uma noite nos reunimos aqui para um momento de reflexão, de estudo sobre as questões espíritas, da doutrina espírita, com a intenção de despertar muito mais o conhecimento e a vontade de se aprofundar nos estudos. Este é um trabalho do Grupo Espírita da Casa do Caminho e convido a todos nesse momento a serenar os corações, a elevar os pensamentos, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade que nos envolve, que nos abraça, que nos conforta, que nos anima, que nos inspira, para que possamos sempre sentir toda essa boa energia, essa positividade, essa força que os nossos irmãos benfeitores nos dão, para que possamos sempre caminhar pelo bom caminho, que este seja sempre iluminado pela luz de Deus. E para a reflexão de hoje, eu trago a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos se somente não praticar o mal nos garante a aprovação de Deus e uma posição futura, né? Uma garantia do futuro, né? Então, se a gente não fizer o mal, a gente está legal com Deus e a gente está garantindo aí o nosso futuro, ou melhor aí dizendo, a nossa passagem, né? Quando fizermos a nossa passagem, vai estar garantido porque nós não fizemos mal algum. Mas é isso que os espíritos respondem, que que não basta apenas não praticar o mal. É necessário praticar o bem com o máximo de suas forças, com toda a força possível, é necessário praticar o bem. E que se houver algum mal que resultou de não praticar o bem, também será um ônus desta falta, né? Então, é necessário praticar o bem de toda a maneira para que a gente possa, sim, estar fazendo o nosso melhor. Porque não praticar o mal é nossa obrigação, não é um bônus, né? É algo que não deve nem ser contado, porque é um dever nosso, é um compromisso nosso enquanto espírito em evolução, um espírito em aprendizado. Então, não fazer o mal é obrigação, ponto. Agora, praticar o bem, aí sim é que você vai se aprimorando, despertando os seus novos olhares para o ser humano, para a caridade, para a fraternidade e para aquilo que Jesus nos pediu. E aí me faz lembrar de uma fábula de um sábio que estava à beira de um lago, de um rio, junto com os seus discípulos, quando o sábio avista um escorpião a se afogar. Então o sábio foi e estendeu o dedo para o escorpião. E o escorpião foi e picou o dedo dele. E ele, num susto, balançou o dedo e o escorpião caiu de novo na água. Eis que o sábio vai novamente e estende o dedo para o escorpião. E o escorpião, mais uma vez, pica a mão do sábio. E seu discípulo então olha incrédulo e diz: sábio, não está vendo que o escorpião é mau, que ele vai te picar? E o sábio, sem dar ouvidos, pega um graveto, estende o graveto, pega o escorpião e tira ele da margem do rio. Ou melhor, coloca ele à margem do rio, tira ele da água, né? Deposita ali o escorpião à beira, à margem do rio. E o sábio disse: mestre, por que fez isso? Ele é mau. Não, quantas vezes você fosse pegar ele, quantas vezes ele iria te picar, né? Não soube nem ter um mínimo de gratidão, né? Foi lá e te picou. E o sábio então responde: o escorpião está agindo conforme a natureza dele, que é picar.
e eu estou agindo conforme a minha natureza, que é fazer o bem. Então, esta é uma fábula que cabe muito bem nesta questão 642, onde não basta só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque nessa ocasião, o sábio poderia ter passado direto. Ele não estaria fazendo mal. Não foi ele que colocou o escorpião lá. Não foi ele que conduziu o coitadinho do escorpião à água. Mas se ele deixasse de estender a mão, muito provável o escorpião morreria. Então, ali foi um ato de bondade da natureza do sábio. Mas isso nos traz à tona as pessoas que se expressam de maneira que, a gente faz, quanto mais a gente ajuda, mais a gente leva palmadas, digamos assim, né? Mas quanto mais eu ajudo, mais ingratidão eu recebo. Quanto mais eu faço, menos sou reconhecido, né? Isso são frases, são expressões que muitas pessoas se utilizam. E essa semana eu ouvi isso e me despertou para essa reflexão. Porque não importa se eu estou sendo mal vista ou mal interpretada, mas o que importa é que eu estou agindo conforme a minha natureza. Então, aquele que fala, quanto mais eu ajudo, menos eu sou reconhecido, eu fiz tanto por ele, não recebi um pingo de gratidão. Ora, você está fazendo para receber a gratidão, para receber uma placa de merecimento, de reconhecimento, ou está agindo conforme a sua natureza, conforme aquilo que você acredita de pregar o bem, de fazer o bem e não ver a quem? Então essas são questões que a gente deve refletir. Para quem eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero que o outro reconheça aquilo que eu estou fazendo? Ou estou fazendo porque eu acredito que deve ser uma atitude a ser praticada? Que eu estou fazendo bem porque eu acredito nele? Porque eu acho que aquela atitude é o que deveria ser feita naquele momento? Aquela postura deveria ser adotada? Por isso eu fiz aquilo? Por isso eu conduzi para que as coisas acontecessem daquela maneira, né? Então eu estou fazendo porque eu acredito e não porque eu acho que alguém vai pensar de alguma maneira, que alguém vai me retribuir um elogio, alguma graça, alguma coisa. Mas não, eu estou fazendo conforme o meu coração, conforme aquilo que eu acredito ser o bem, fazendo da maneira que eu acho que é necessária e primordial para aquela situação, né? Então, muitas pessoas que fazem as coisas, fazem de bom coração, fazem porque querem ajudar e não para se mostrar ou para receber algum elogio, para receber alguma medalha de honra ou mérito. Então eu acho que essa pergunta nos traz essa grande reflexão, né? Quanto nós podemos ajudar, como podemos ajudar, né? De qual maneira e sempre, né? Lembrando da reflexão que Jesus nos passou. Que você ofereça com a direita e que a esquerda não saiba, ou oferece com a esquerda, que a direita não saiba, não importa. O importante é que uma não saiba da outra, mas que o bem seja feito, que o amor seja praticado, que a alegria seja espalhada, que a luz seja sempre irradiante, para que assim a gente possa atingir muito mais corações, mudar a atmosfera tão triste, tão amargurada, às vezes a gente consegue mudar um ambiente, mudar um lar, mudar famílias e assim a gente vai prosperando a alegria, a bondade, o amor, a caridade e mudando assim o pensamento de muitas pessoas. Por isso, o seu bem transforma vidas, transforma lugares, transforma famílias. Pratique o bem, sorria para a vida, agradeça a Deus e seja sempre um ser iluminado. Irradie luz, porque essa luz é que ilumina tantas outras pessoas que dela precisam. Que a paz de Deus esteja em seu coração, em sua casa, em seu pensamento
e, acima de tudo, em suas atitudes. Que Deus os abençoe. Fique na paz de Deus.